Bom, a gente vai começar. Já vi que está todo mundo com o microfone fechado, beleza, mas aquela velha história, pode abrir para perguntar e para interromper. Imagine que eu estou falando numa sequência, você ficou com uma dúvida, você não precisa se preocupar. Você abre o microfone e fala, estou com uma dúvida, eu paro, porque esse é o objetivo da gente estar aqui. Não é eu falar e vocês ouvirem, é eu falar, vocês ouvirem, se tiver dúvida, poder interromper e perguntar à vontade, tá? Eu e a Grace aqui para a gente se entender e conversar e responder as dúvidas e as perguntas que tiverem. Não só dúvidas, sugestões, comentários, se quiserem acrescentar alguma coisa, é sempre bem-vindo. Isso mesmo. Bom, a gente vai então começar, e a gente já começou a gravar um pouco antes, para a gente nunca esquecer, depois eu corto, né? E queria saber se alguém gostaria de fazer a prece inicial para a gente hoje. Maurício, ótimo. Eu vou fazer. Hoje a dona Yara quer fazer a abertura. Oh, que maravilha! Oh, Yara. Por favor, fique à vontade. Já te ouvi lá no Facebook, agora tenho o prazer de ouvir a prece. Mestre Jesus, mais uma vez estamos na tua presença, pedindo seu auxílio, seu amparo para os estudos da noite de hoje. Que venha ao nosso coração o entendimento daquilo que nós precisamos saber, Senhor. E que teu amor nos ampare para todo o sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, muito bom. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, chegou mais alguém? Não. A Andréia chegou. Eu não vou conseguir... Boa noite, Andréia. Andréia, boa noite. Eu não consigo colocar você no palco agora, porque já deu limite, mas é aquela história que você já sabe. Você quer falar, você entra no comentário, entra no WhatsApp, que a Grace está conectada aqui. A gente te ouve e te sobe para o palco e faz uma troca rapidinho, tá? Então a gente já vai começar. Deixa eu abrir aqui. Boa noite a todos, muita paz, muita luz no nosso coração. Hoje a gente está entrando na nossa aula 4, né? Aula 4, então a gente já passou aí pelas explicações na aula 1 e 2 sobre os objetivos, o material, falamos sobre o material, como ele é feito, como vamos estudar os livros, alguns objetivos do Kardec, da espiritualidade, todo esse processo nós conversamos na primeira e segunda aula, final da segunda aula. No final da segunda aula, nós entramos no estudo que é a introdução do Livro dos Espíritos e estamos fazendo ainda a introdução. Essa aula de hoje, eu acho que a gente começa a entrar na pergunta 1, 2, 3, mas eu não tenho certeza, nós vamos ver, tá? Mas uma coisa que eu queria falar com vocês, que é muito importante, primeiro saber se todo mundo está ouvindo bem, porque às vezes a gente está falando um pouco longe. Se vocês estão ouvindo bem, ok, já deu um ok aqui, então tá ótimo. Quando a gente... Vamos pensar assim em termos de estágio, tá? Quando a gente se prontifica a usar uma parte do nosso tempo para a gente estudar coisas da espiritualidade, que pode ser religião, pode ser uma filosofia, pode ser o que for, mas a gente se dedica a estudar coisas da espiritualidade, significa, em geral, que a gente acredita que exista uma espiritualidade, que existe um Deus, que existe esse processo. Isso é um estágio já maior do que aqueles que não acreditam e que não se preocupam com isso. Isso não significa que a pessoa está num nível espiritual maior ou menor, não é isso. Mas é um estágio de compreensão maior. Quando você entra nesse estágio, você começa a ser exposto a informações. Exposto a informações, é só isso. Você vai ter informações. E a gente está num estágio de ter as informações e, às vezes, você passa para um outro estágio, mas continua com o primeiro estágio. Porque ter informações, você vai ter por muito tempo, talvez muitas encarnações, porque as informações são as bases de todo o processo do conhecimento, da mudança, da transformação. Precisa das informações, precisa se conhecer, precisa saber o que é um ser humano, do que ele é constituído, como que as coisas funcionam. Só que todo esse processo
demanda estudos e mais estudos, conhecimentos e mais conhecimentos. A gente pode pensar assim, mas então se for assim, as pessoas que não estão se envolvendo em querer saber e tal, não tem muita chance. Não, não é assim que funciona também. Porque as informações, por si só, não garante praticamente nada. O que vai te garantir é o conhecimento, que é você pegar as informações, trazer para dentro de você e você ter a certeza que você conhece aquilo ali, no sentido que você pratica alguma coisa daquilo, você vivenciou alguma coisa daquilo, faz parte de você. Esse é um outro estágio. É um outro estágio. E todos nós vamos viver esses estágios, queira ou não, não tem jeito. Porque você pode até falar assim, não, mas tem a pessoa que são simplória, que não estuda, e aí como é que eles estão? Não, eles vão estar amparados. Mas eu não estou falando de uma vida, eu estou falando da vida espiritual, da eternidade. E no processo de visão de uma eternidade para o espírito, significa que, sem exceção, os espíritos não podem ser ignorantes. Os espíritos têm que subir na escala evolutiva. E nós vamos mostrar essa escala evolutiva, como que funciona e quem está onde está, né? E a gente vai entender isso. Então, esse processo que nós estamos fazendo é um processo de busca de informações. Estamos aqui agora fazendo um curso sobre a doutrina espírita, são informações valiosíssimas, coisas interessantíssimas que nós vamos falar aqui durante o curso, né? E que as pessoas vão pegar essas informações, com certeza não todas, diante da nossa condição espiritual, mas se a gente tiver um esforço, algumas dessas informações nos serão úteis para nos ajudar no nosso processo de crescimento espiritual. Isso é muito importante. A gente não pode se iludir que as coisas são fáceis, não são. E eu vou trazer para vocês aqui uma frase de Jesus, né, do livro Ave Luz, capítulo Entendimento. Então, Jesus falando aos discípulos: o despertar de um espírito para as coisas reais da vida depende de sequências de esforços indescritíveis. Isso está num capítulo. O livro Ave Luz é um livro interessantíssimo. Quem já leu, quem não leu, a gente já leu, trilheu, e é um livro de cabeceira. Então a gente vai dormir, eu pergunto a Grace, quer que eu leia uma mensagem? Ela escolhe, né? Ela escolhe, eu falo, então vamos ler. Então esse aqui é um capítulo Entendimento. Normalmente os capítulos eles têm 2, 3, no máximo 4 páginas, e são capítulos que contam a história de um discípulo muito curto, do que ele está fazendo, e depois tem o encontro dele na casa dos pescadores, onde Jesus e todos os discípulos se reúnem à tarde, e eles vão ali fazer as suas conversações. E sempre tem um discípulo que faz a prece e um outro que faz alguma pergunta para Jesus, né? E nesse caso aqui foi o Bartolomeu, que é o Natanael, o discípulo de Jesus, e ele fala com Jesus sobre a questão do entendimento, e fala muita coisa bonita ali. Mas Jesus vai explicando o que é o entendimento e vai nos dando, para nós, uma noção muito profunda sobre as coisas, que é Jesus falando, né? E nessas coisas que ele fala, eu destaquei isso, porque isso tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando informações da espiritualidade, filosóficas, religiosas, o que for, mas informações da espiritualidade para nós aprendermos algo e fazermos com esse algo um processo de mudança, de crescimento espiritual. Esse é o propósito. Como diz, é só isso. Só isso. Mas para fazer isso, existem muitas sequências de trabalhos que, em algum momento, a gente vai esbarrar neles em alguma hora, mas agora aqui nós estamos falando das informações. O nosso processo é de informações. O processo de despertar de consciência, o processo de a gente compreender a nós mesmos é um outro processo que se faz, né? Porque você ouve muito falar de reforma íntima, mas a reforma íntima é dividida em 2 blocos. Tem a reforma íntima e antes da reforma íntima tem o autoconhecimento. O autoconhecimento passa por conhecer o que é um ser humano.
Mas isso é um processo de estudo também, de trabalho conjunto. Por que eu estou falando isso? Porque para aproveitar o que nós estamos pegando de informação que nós vamos ter aqui, que estamos tendo e vamos ter. Quanto mais a gente puder gastar algum tempo da nossa vida, na semana, qualquer tempo, olhando o material, tentando entender ali uma frase ou outra, porque isso é muito bonito, gente. Às vezes a gente lê um livro e uma frase dá um choque na gente, a gente desperta, olha, nossa, olha o que essa frase está falando aqui. Esse é um capítulo que nós lemos ontem à noite, né? E é um capítulo que a gente já tinha lido, mas lemos ontem à noite, e na leitura eu olhei essa frase e falei, Grace, olha essa frase aqui. Eu falei, olha só que interessante. O que Jesus está falando é que o despertar de um espírito, o que significa despertar? A palavra já é, de uma certa forma, literalmente explicativa e já explica a coisa em si. Despertar significa algo que estava dormindo. E aqui não está falando de algo que estava dormindo no sentido literal, mas algo que estava dormindo nas ilusões da vida. E é o que há de mais no nosso mundo. Em todo o nosso mundo, o que mais existe são espíritos, que nos incluem, tá? Que tem muitas ilusões na vida, menos ilusões, ou só ilusões, tem de tudo. Nós estamos encaixando em algum ponto desse. E Jesus deixa bem claro, olha, não é simples. O despertar de um espírito para as coisas reais da vida. Pronto, aí já começa. O que são as coisas reais? Se você pensar nas pessoas que vivem na ilusão e não tem nenhuma vocação ainda para as coisas espirituais, as coisas reais da vida é a matéria. São as coisas materiais. São as coisas que trazem os prazeres materiais, que trazem a segurança, essas coisas todas. Não são coisas ruins, mas não é coisa real. Essa é a coisa da vida temporária. E Jesus fala que para despertar um espírito para as coisas reais, depende de sequências de esforços indescritíveis. Então, eu queria chamar a atenção disto, para que esta frase de Jesus, que é muito forte, e ela traz dentro dela assim, uma sensação de que a coisa é bem complexa, é bem difícil, e é mesmo, para a gente não se enganar, para que a gente aproveite o nosso curso e sempre lembre dessa frase, no sentido de tentar aproveitar o material da aula, que eu vou estar sempre mandando para vocês, aproveitar o tempo que nós temos aqui, que é um pouco curto, eu já falei que a aula precisa de um tempo de vocês em casa, né? Senão a coisa vai ficar só na informação, e não é esse o objetivo. Tudo bem? Alguma pergunta por aqui antes da gente seguir? Fiquem à vontade. Alguém pensava algo diferente disso? Que o despertar de um espírito que não acontece de uma vez só para tudo, ele vai acontecendo aos poucos, né? Vai acontecendo aos poucos. Tanto é que Joana de Anjos fala no livro dela que existem homens muito virtuosos, mas que cometem grandes equívocos. Aí você imagina assim, opa, então um espírito, um ser humano, ele tem compartimentos dentro dele. Uma coisa funciona muito bem, outra coisa não funciona bem. É isso mesmo. A evolução, ela não é, vai tudo evoluindo ao mesmo tempo. Não. É um processo, né, de subida e descida. Ó, você subiu um pouquinho, mas faltou aquilo lá, volta aí embaixo e busca de novo. Você subiu mais um pouquinho, cresceu no mundo espiritual, faltou aquilo lá, volta lá embaixo. Então é um processo de ida e vinda, porque são compartimentos de aprendizado. Então o despertar não ocorre como aqui, aconteceu um despertar, tudo mudou. Não. É um processo de muitos engendramentos mentais, emocionais, instintivos. É um espiral. Isso, Letícia. Quer ver? Se você pensar no processo de evolução, imagina um cone. A Laninha quer perguntar. Tá, tudo bem, eu vou abrir. Só vou responder essa aqui da Letícia. Imagina um cone de sorvete, né? Todo mundo sabe que o sorvete é um cone, né? Aí você vira ele para cima, o bico fica para baixo, né? E o outro fica para cima. Não, ao contrário, desculpa. O bico para cima, a cúspide para cima, e a largueza dele fica para baixo. Então você começa a evoluir, você vai andando no cone. Na medida que você vai aprendendo, você vai andando no cone, mas você vai subindo um pouquinho.
Quando você vai para trás do cone, você está no mundo espiritual. Lá também você aprende, lá também você melhora espiritualmente. Chega uma hora e fala assim, olha, você aprendeu um pouco, cometeu muitos erros, você veio para o plano espiritual aqui, você caiu a ficha, descobriu que precisa mudar muita coisa e tal, então agora você vai voltar a reencarnar. Quando você reencarna, você vai sofrer as influências da matéria e provavelmente você vai cair em alguma coisa de novo. Então vai lá, aí você dá um tranco para baixo, aprende e vai assim. É como se fosse subindo e descendo, vai numa helicoidal, subindo, mas imagine que quanto mais você sobe, a circunferência do cone vai diminuindo. Então não tem como você fazer um bambolê que vai, sobe e desce. Ele vai subindo aos pouquinhos, Pensa nisso num processo de, sei lá, quantas encarnações, muitas encarnações. É assim. 2 pessoas querem perguntar. Letícia, não sei se você falou alguma coisa, mas nós não ouvimos, não. Seu microfone está fechado. Ah, tá legal. Eu não, na verdade, eu não pensei na intensidade do espírito vivendo diversas encarnações, entendeu? Eu já pensei num espírito alma. Mas você concorda que a nossa vida, mas no nosso aqui nível... você falando assim, eu prestando mais atenção, eu entendo perfeitamente o que foi dito. Maravilha. Só que aí eu consegui entrar mais profundo no que eu não tinha entrado nessa profundidade. Gostei. Ok. Tá ótimo. Então, quem quer fazer pergunta aí? Yolanda, Vamos lá agora. Então, fecha o microfone, a Yolanda vai abrir o dela. Vamos lá, Laninha, você está no palco, pode fazer a pergunta. Então, Ruela, eu vou tentar elaborar de uma maneira que eu possa ser objetivo. Da mesma forma que a Bernadette acabou de falar assim, eu estava pensando no mundo espiritual. Eu penso muito no nosso mundo aqui, né? Eu sei que a vida, a verdadeira vida, né, é no plano espiritual. Eu compreendo perfeitamente que nós teremos, como você falou, anos-luz, e isso aí dá muito conforto, principalmente em momentos de angústia, de dor, seja física, emocional, isso dá muito alento para o coração. Mas eu pensando assim, nessa progressão, nesse caminhar, né, da nossa vida, que a gente vai vivendo, eu sei que são anos-luz para se crescer espiritualmente, amadurecer. Mas eu vejo, eu não sei ainda, talvez gostaria de uma orientação, de algum livro que esclarecesse mais em relação, que tivesse um foco em relação na presente vida, na presente encarnação que cada um de nós está passando, né? Ou então no coletivo mesmo, né? Nessa época que nós estamos vivendo. Se já existe, ou sempre existiu dentro da doutrina do Allan Kardec, uma reflexão sobre as diferenças entre nós, seres humanos. E por diferenças, eu estou querendo colocar as diferenças de condições, até de acessar conhecimentos. Porque, como você falou, seria muito importante que a gente pudesse, a cada semana, né, nós temos um encontro por semana, às vezes 2, quando se escuta outra palestra, mas consideremos aqui um encontro. E seria muito interessante a gente ler, ouvir novamente, repensar. Mas a gente sabe que a maioria, uma grande maioria, talvez não seja o caso do nosso grupo aqui, mas uma grande maioria de pessoas nessa presente encarnação, elas sequer têm condição, mas não tem mesmo, né?
pela lei da sobrevivência. Ela não tem condição de parar um tempo para poder estudar. Ou, se tem, estão indo para uma outra vertente, né, de condução, assim, de reflexão ou condução mesmo, a nível de religiosidade, que a gente está vendo que chega a ser muito perturbadora e muito... E isso dói, porque você vê uma pessoa que você ama, uma pessoa muito próxima, e que essa pessoa está indo por esse caminho e você não tem muitos argumentos para poder conversar, porque a pessoa está ali achando que aquilo ali é que é o correto. Então eu queria saber, assim, essas pessoas, eu sei que cada um traz em si a sua programação, mas o que a doutrina espírita fala dessas outras milhares e milhares de pessoas que não têm acesso nenhum, porque não tem, porque a condição de vida dela agora, e aí eu digo a condição material da vida, absorve toda a energia, a vida mesmo, as horas que a pessoa tem na luta pela sobrevivência. Nós não estamos mais na idade da pedra, mas é como se estivesse. Aquela luta constante, a gente sabe de trabalhos que são trabalhos que não permite a pessoa... Todos nós sabemos, as pessoas quando têm um tempo, elas têm muitas vezes duas formas de fuga, ou ela dorme mesmo, ou então ela procura algum tipo de fuga, normalmente através de vícios e não de virtudes. E por vícios eu quero falar vícios mesmo, né? Bebidas, drogas, enfim, várias coisas que vão fazer com que a pessoa, e por drogas eu digo também os remédios, né? A própria categoria da medicina, a gente vê que é um espaço onde se usa muitas medicações para fugir talvez de uma dor emocional, de uma angústia, dessa luta que está no mundo. E aí eu fico confusa, como estou tentando expressar, assim, o que fazer? Será que nós temos, minhas duas colocações finais, será que nós temos alguma referência bibliográfica que tenha como foco esse tipo de problema, né, que é real? Ou nós mesmo aqui poderíamos estudar, tentar textos, né, procurar textos que são aí mesmo que fosse fora do Kardec, de apresentação de texto para a gente poder refletir um pouco nessa área. Eu estou falando isso com um viés, lógico, muito forte nessa parte social, porque foi aonde eu trabalhei uma vida inteira e eu sempre tive uma impressão muito forte que dava um passo para frente e 5 passos para trás na hora de fazer o meu próprio trabalho e outras questões também, entendeu? Entendi. Vamos lá. A sua pergunta, ela tem uma complexidade e as respostas não são respostas simples, porque envolve um processo de conhecimento, de cultura, de conhecimento de miserabilidade, de não ter apoio social das pessoas, do governo. Tem 1000 coisas envolvidas nisso. 1000.
E aí você encontra uma visão em que você olha para o mundo e fala, meu Deus, a maioria das pessoas não tem acesso ao conhecimento. É verdade. Mas o conhecimento não é exigido de muitas pessoas para, no plano espiritual, estar numa situação melhor. Não é. Ele vai ser exigido conforme você evolui, conforme você vai crescendo, você vai se melhorando, vai abrindo seu horizonte e você próprio vai sentir necessidade disso. Nós estamos nesse momento aqui, sentindo essa necessidade. Então, essas divergências enormes que tem, no próprio estudo aqui do Livro dos Espíritos do Evangelho, nós vamos falar disso. Existe o livro 3, que fala das leis, e lá nas leis nós vamos entender lei de igualdade, lei de progresso, lei de destruição, lei de vários tipos, que vai explicando esses processos. E se você pegar no Evangelho, você vai encontrar também a questão da justiça das aflições anteriores e atuais. Todos os processos que você estuda, eles são processos genéricos, não são específicos. Vamos falar especificamente daquele povo lá. Não, não existe isso. O processo de estudo religioso, filosófico, ele trata de questões mais conceituais, de uma forma comunitária, de um país, ou mesmo não só de um país, mas mesmo de um planeta. Então, nós vamos tocar nisso, em várias situações, porque não tem como você não ler o livro base da doutrina e ele não tocar nesses pontos que são dificuldades da maioria das pessoas. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que ter a paciência para aprender a gente tem que buscar as informações, tem que aprender com as informações que a gente capturar, ter a paciência de aprender com elas, porque muitas das vezes nós tem algum microfone aberto, precisa fechar, senão vai dar ruído. Senão, a gente vai ser exposto às informações, eu acabei de falar isso aqui agora há pouco, a gente é exposto a um monte de informação, gasta o nosso tempo, vocês ficam aqui, às vezes, meses, às vezes um ano e meio, ouvindo, mas se a pessoa não fizer um mínimo de esforço, de ter paciência, de buscar nas suas dúvidas, onde ela encontra, ali naquele estudo que está sendo feito, os pontos de amarração, ela vai perder o tempo. Essa é que é a verdade. Porque informação, gente, se não for trabalhada, é perda de tempo, porque a informação vai embora, ela não fica com a gente. O que fica com a gente é aquilo que a gente realmente utiliza dentro da nossa vida. Então, se você perguntar qual livro, tem muitos livros, mas isso que nós estamos fazendo aqui é o principal, estudar a doutrina. E estudando a doutrina, nós vamos tocar em várias situações que toquem várias perguntas, vários pontos de dúvida que você tem. Vai tocar. E aí, cabe à pessoa, quando tocar nesses pontos, né, quando a gente chegar nesses pontos, você falar, eu falei disso, lembra disso? Vamos explicar aqui. Agora tem mais isso aqui, agora tem mais aquilo ali. É um estudo que vai sendo numa sequência, trazendo informações importantes para nós. Tá? Não tem uma respostas simples, mas uma coisa é certa. Se nós acreditamos em Deus, tudo tem um sentido e uma razão. Nossa mente não alcança isso. Ainda não. Não alcança. É muito difícil para a gente alcançar. Então, a nossa fé ainda é uma fé, como dizem, é um pulo no escuro. É ter fé, sem entender como que isso de fato acontece. Mas acontece e tem uma razão. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente seguir? Eu? A minha pergunta era basicamente assim, eu tenho uma sintonia muito grande com a Yolanda, era relacionada a isso também, não sei falar chique, bonita igual ela, psicóloga, mas é sobre o despertar do espírito que você está falando. Eu vejo também, vê se eu estou errado, esse despertar de um espírito encarnado, nós, encarnados. O que eu queria perguntar que depende de esforço para esse espírito, né, evoluir, despertar, mas se ele tem uma consciência e não faz isso, como desabrochar esse despertar desse espírito? A minha pergunta da Yolanda é que a pessoa não tem acesso, mas quando a pessoa pode ter acesso e ela não tem essa consciência ainda, como despertar isso?
Primeiro a gente tem que entender, eu não sei se todo mundo entende o que significa esse despertar. Esse é um ponto. Porque a gente fala, às vezes, as palavras, que a gente tem uma compreensão, mas não sabe se as pessoas têm uma perfeita compreensão desse despertar. Porque quando a gente fala despertar e fala, as pessoas não têm acesso ao conhecimento, mas as pessoas que têm... Não, o despertar pode acontecer em pessoas que não têm conhecimento. O homem lá da roça que não estudou pode ter um despertar porque ele já tem uma vivência espiritual maior. Então isso é complexo, não é simples. Então o despertar que Jesus está falando é muito simples. Ele está dizendo para as coisas reais da vida. O que são as coisas reais da vida? As coisas do espírito. Não é para o encarnado ou desencarnado, para todos. Mas principalmente quem está aqui na luta das coisas da ilusão, né? E quando eu falo ilusão, não estou dizendo que as coisas materiais não são importantes, são necessárias, e a gente precisa aprender a lidar com elas de uma forma que elas sejam um apoio para algo que seja maior, que são as coisas reais da vida, que é o nosso processo de evolução espiritual, o nosso conhecimento da vida, o nosso conhecimento das nossas dificuldades, dos nossos vícios, o esforço que a gente vai fazer para adquirir as virtudes, tudo esse processo complexo, que eu estou citando só algumas palavras. Quando a gente engaja nele, nós estamos começando um despertar. Quando a gente chega no nível de adquirir virtudes, vencer muitas dificuldades e começar a se autoconhecer, aí o despertar vai desabrochando, né? Então Jesus fala no livro de Maria de Nazaré, né, numa palestra que ele fez lá para os essênios, ele diz assim, que o despertar ele vai desabrochar dentro da sua consciência as potências, os poderes que lá existem, aos poucos, até um nível que você chega a amar as pessoas e isso flui de uma forma maior. Porque o que tem na nossa consciência? Amor. É só essa lei que está lá, é a lei do amor. Todo o resto está embaixo. Mas para você atingir esse cume, essa cúspide, vamos pensar assim, de uma pirâmide, você tem que passar por um processo. E o processo é de esforço indescritível. Quem já tentou vencer um vício? Quem já tentou vencer um vício? Um vício bobo. O cigarro, a bebida, um químico, o que for. Sabe que às vezes a pessoa passa a vida inteira e não vence. É muito difícil. Agora imagina quantos vícios nós temos dentro de nós, em todos os níveis, de orgulho, de egoísmo, maledicência, vaidade, 1000 coisas, mesquinharia, tudo que a gente tem. Como é que a gente vence essas coisas? Com um esforço muito grande. Isso pode perdurar por várias encarnações? Esse despertar? Até acontecer ou não? Eu acredito que ele vai perdurar até você chegar na perfeição. E aí nós estamos falando de quê? Qualquer coisa que eu falar é um chute, mas eu vou dar um chute para cair um pouco a ficha. Nós estamos falando de milhões de encarnações, provavelmente. A coisa não tem um parâmetro para a gente falar, agora entendi, é 1.200.000. Não tem isso. Não tem isso. Mas são coisas imensas, gente. Pensa comigo uma coisa, vou dar um norte. Jesus é considerado no movimento espírita como o espírito mais evoluído que veio ao planeta Terra. Ele não é da Terra, tá? Algumas religiões dizem, ele é um ser aqui da Terra evoluído. Não, Jesus não é da Terra. Por que não é? Porque quando a Terra estava em formação, há 4,5 bilhões de anos atrás, em formação, não tinha animal, não tinha vegetal, não tinha nada, Jesus já era o responsável por isso. Então, daí você já mede o nível desse espírito. Depois de 4,5 bilhões, ele veio aqui trazer informação para nós. Então, quando você olha para essas duas coisas, você tem uma noção de onde nós estamos. Dá para ter uma noção, né? Você quer falar? A Grace quer fazer um comentário aqui. Então, gente, a questão desse despertar, na minha ótica, eu percebo que o seguinte, esse despertar é algo muito fora o íntimo, é inerente a cada um, a sua individualidade, né? Que mesmo foi falado de pessoas que não têm acesso, que não têm cultura, que têm dificuldades, e ela colocou um contraposto que pessoas humildes que vivem isolados ou em campos, na roça, então, a gente encontra espíritos, pessoas altamente espiritualizadas, pessoas boas, mesmo sem ter acesso
cultural, a internet e tudo mais. E então, quer dizer, essa questão, esse despertar do espírito é muito inerente ao ser humano, que tem pessoas que têm todos os acessos, que estão dentro de religiões, não vamos falar só do espiritismo, de qualquer outra religião, que tem toda essa orientação e não consegue ter esse despertar, esse insight, aquele coisa que de repente ele abre o seu horizonte, ele percebe o norte mais amplo na sua vida. Então, a questão do despertar, e não adianta a gente falar, olha, você tem que despertar, tal. Não, a gente pode, como nós sempre falamos, a gente informa, mas o despertar, o interesse é fora o íntimo, é de cada um. É cada um que vai ter o seu momento, né, de acordo com o seu esforço. É claro, se a gente sentava, vou esperar que o despertar baixar em mim, não. Cada um tem que ter o mínimo, né, como ele diz ali, esforços indescritíveis. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ter informações, de entender que não é fácil a gente evoluir, então cabe a nós nos esforçarmos e começa nas pequenas coisas, né? Nos é informado que a evolução não dá saltos, né? Nós não dormimos de um jeito e acordamos anjos, não, isso não ocorre. Então, é dia a dia, passo a passo, degrau a degrau, que a gente vai se melhorando. Nas pequenas coisas, nos detalhes do dia a dia. É importante a gente entender que a gente está estudando uma doutrina que é de progresso, que é de reencarnação, né? E que é de um processo de evolução. E evolução não tem tempo. Não tem tempo. O tempo é uma coisa nossa aqui. Não tem tempo. E todas as doutrinas, principalmente as orientais, a chinesa também, fala de processos onde o espírito passa por um processo de ignorância. E é óbvio, o espírito que está começando a sua trajetória, e quem está começando a sua trajetória? Espíritos primitivos, de expiação e provas, e de regeneração até um certo nível. São espíritos ainda que estão com muita ignorância. Muita ignorância. E a ignorância em si só não é ruim, desde que o espírito saiba que é ignorante, que reconheça. Pronto, aí está tudo certo. Se ele não reconhecer, a dificuldade vai ser muito grande. Então, quando um espírito está sem acesso ao conhecimento, mas ele faz as coisas pela intuição espiritual que ele tem, e ele aceita isso, ele faz as coisas porque ele acha que moral é uma coisa importante, então ele vai fazer as coisas de acordo com como Deus ordenou na Bíblia. Está tudo ótimo, está fazendo um grande aprendizado, mas ele vai ter que passar por um processo de saída da ignorância? Vai, não tem jeito. E a ignorância, quando você começa a sair um pouco dela, ela tem uma faca de dois gumes, muito perigoso. Tem a vaidade. Né? A Helena Blavatsky fala, olha, quando você sair do quarto da ignorância e for para o quarto, né, da intelectualidade, cuidado, lá mora uma cobra que morde você, que é a vaidade. Então, quando a gente fala assim, o conhecimento é muito bom e é necessário, não tem como não passar por ele, mas ele também incita coisas viciosas dentro de nós que nós temos que ter cuidado. Bom, vou seguir um pouco mais, tá? Que na verdade não é um pouco mais, é o começo mesmo, né? A gente não chegou. Porque nós estamos na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos falar um pouquinho. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. É uma frase que a gente já conhece bem. Esse é um despertar. Né? Esse é um despertar, um nível muito grande, com certeza. Se nós tivermos, ao menos, a boa vontade, tá? de ter o mínimo esforço em cada ação nossa, nós agirmos de acordo com o que nós gostaríamos que agisse conosco, já é um grande passo. Isso nos detalhes, nas coisas do dia a dia. Do dia a dia, tô falando. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria.
Porque todos esses vícios que aqui estão, egoísmo, orgulho, sensualidade, são paixões, tudo isso são coisas que estão simplesmente atreladas às coisas materiais. Totalmente ligadas às coisas materiais, às coisas que não são reais. Isso fica claro aqui. Por isso, ele nos prende à matéria. Claro, nos prende porque nós queremos ficar presos à matéria. Né? Imagina uma pessoa que tem muito dinheiro, muito rica, ela muitas das vezes passa muito sofrimento na vida, porque se ela começar a pensar, eu vou desencarnar, vou para o plano espiritual, posso reencarnar pobre, ela prefere não acreditar, prefere não falar disso. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Então, todo mundo vai ter oportunidade de aprender. O tempo não é importante, não importa quando. Né? Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta nos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, até aqui, foi um breve resumo que nós fizemos desde o final da segunda aula, na aula 3 e aqui na aula 4, sobre pontos principais da doutrina espírita. De novo, eu sugiro, leiam isso, essa introdução, não é muito material, né? Não é muito material, leiam, marquem se não entendeu alguma coisa, por favor, isso é muito importante. Ok? Ele faz agora, e eu vou só explicar, porque o nosso tempo também está, deixa eu ver aqui, ainda tem um tempinho. Ele faz um resumo, porque quando a doutrina espírita foi lançada, começou a aparecer o quê? Objetores. Aqueles que fazem objeções a essas coisas novas que chegam, as filosofias novas, a religião nova, começa a fazer objeção, começa a colocar que isso não pode ser, que isso não está certo, e começa a fazer várias questões. Né? E ele traz alguns exemplos, né? Alguns exemplos interessantes. Vamos olhar alguma aqui. Então, os processos de objeções que ele analisa são vários, mas eu peguei só alguns. O item perseverança e seriedade, monopolizadores do bom senso, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico, grandes e pequenos, e da identificação dos espíritos. Coisas importantes aqui. Tá? Então, perseverança e seriedade. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lançam de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, que ele está falando naquela época, mas ainda é nova para muitas pessoas, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então ele começa dizendo assim, tem que ter seriedade e perseverança. Então perseverança e seriedade é fundamental para quem vai entrar num processo de criar essa doutrina, ou mesmo uma pessoa que vai fazer um estudo, vai fazer uma palestra, tem que saber onde está pisando. Não sei, não sei. Não tenta inventar porque não pode, é muito sério, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles se instruir, tem que, com eles, fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com a sua idade. Então, vocês percebem que ele fala coisa que eu acabei de falar aqui, que é importante, né? Se você quer aprender alguma coisa, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Nós estamos falando de estudar uma doutrina complexa, não é simples. A nossa mente é uma mente que vem do catolicismo, vem do protestantismo, o que for. Não estou dizendo que está errado, que está certo, não é nada disso. Só estou dizendo que é uma mente, uma cultura fixada em nós. E aqui nós somos apresentados a muita coisa que é novidade, que é diferente, que é uma outra maneira de ver a vida. Então a gente tem que ter perseverança, assiduidade, né, e esforço para aprender, não tem outro jeito, tá? Vamos lá. Grandes e pequenos. Objeção. Então, aqui ele primeiro fala da objeção, que eles fazem, né? Só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e pergunta por que são eles os únicos que se manifestem. Então, aqui estão dizendo, vocês estão falando aí que são só espírito grande que se manifesta, né? É um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. E então aqui ele está respondendo à objeção. Ele está dizendo, é um erro. Estão observando superficialmente as coisas.
dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que os dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Então ele está respondendo para eles lá. Né? Mas o que isso é importante para nós? É conhecimento como funciona a doutrina. Nós estamos na introdução, como é que foi construído, como é que apareceram as objeções e como é que eles responderam. Então ele está dizendo aqui, não é. Né? Eles estão olhando uma parte da coisa e julgando que tudo é assim. E tanto é que ele não fala aqui, mas se pegasse o livro O Céu e o Inferno, a quantidade de espíritos que relatam coisas absurdas, espíritos de um nível inferior, que relatam, eles iam saber que não é verdade. Ah, mas o livro dos espíritos evangélicos, bom, ali são espíritos que vieram para ditar a doutrina. Então tem que ser espírito superior. No livro dos médiuns, no Céu e Inferno, aí você encontra espíritos que não são evocados, são espíritos que vieram espontaneamente. Normalmente, no livro dos espíritos e no evangelho, são espíritos evocados, né? Que vão chegar e vão falar, eu sou fulano, ok. Então ele vai falar, vai dar uma comunicação e nós vamos checar. Mais ou menos assim. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, comparada com as de que cogitavam durante a vida. Então, eles percebem assim, mas pera, são espíritos de um certo nível e vêm aqui para se preocupar com coisas pequenas. Aí vem a resposta. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram nesse mundo, nenhuma supremacia lhe dá lá no mundo espírita. Então, primeiro ele já está dizendo assim, cuidado com qual espírito que você considera que é superior. Ele podia ser superior na Terra, mas lá pode ser que não seja. Então já começa colocando para as pessoas as coisas no lugar. Nisto, os espíritos confirmam essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na Terra pode vir a ser lá dos últimos. Então a colocação que não tem conhecimento de causa cai nessa armadilha aqui. Da identificação dos espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. E é verdade. Você vai ter as mensagens apócrifas, né, de São Vicente de Paulo, que não era São Vicente de Paulo. Você vai ter isso lá nos livros da doutrina e ele vai mostrar. Mensagem que você acha que é uma beleza e depois tem uns pontos ali que mostram que não é bem aquilo. Então vem lá. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Aí vem, dúvida que existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina. Esse é um controle bastante difícil de realizar. Pode ser feito por presunção através de certos indícios. Então ele falou, você vai ter que analisar, né? Será que pode passar alguma coisa? Pode, mas você tem que analisar o que está falando. No detalhe, é uma coisa boa? É uma coisa que ajuda o processo de esclarecimento doutrinário ou de evolução? Ou não? Então, aí, aquele espírito que se intitulou tal, tinha uma característica, e essa característica é totalmente diferente. Era um espírito superior, está falando que é ele, e isso está demonstrado na própria doutrina nessas mensagens apócrifas, né? Bom, quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se há pouco tempo que morreu, acontece geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade, mas a dúvida cessará se fala das coisas particulares, se fala de coisas particulares. Outra circunstância, aqui já é uma objeção, mas já está falando, na verdade, que quando você tem as mensagens psicográficas, que você confirma que aquele espírito é aquele espírito. A gente sabe disso hoje em dia pelas cartas do Chico, as cartas psicografadas de espírito que desencarnaram, vem falar com a família, né? Isso tudo tem no YouTube muito. Outra circunstância muito característica que favorece a identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta.
Quando eu li isso aqui, eu falei assim, eu vou ter um problema sério. Algum dia, se eu desencarnar, e se por acaso, depois de muito tempo, eu conseguir mandar uma mensagem, e se o médico for escrever com a minha letra, ninguém vai conseguir ler nada, porque às vezes nem eu consigo. É triste. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui meio de reconhecimento. Então, quem está dizendo assim, você desencarnou, você leva muitas das suas manias, do seu jeito de ser, você não virou santo, você não virou demônio, não virou nada, você é você mesmo, o que você tem. Quando é que isso muda, vai mudando muito? Quando você vai desmaterializando, se torna um espírito muito superior, a sua linguagem, o seu jeito de falar, tudo é diferente, porque você não guarda mais as coisas de espírito ainda atrasado. Acho que você quer falar, né? Eu acho que a gente vai, deixa eu ver aqui. Não, nós vamos ter que... falta, mas não vai dar. Deixa eu só ver se vai dar, peraí. Não vai dar para fazer isso aqui, não. Deixa eu voltar aqui. Em relação a essa questão que o Ruela falou, quando ele desencarnar, se ele for dar uma psicografia, vai ser complicado, gente, porque a letra dele, nem ele mesmo entende, né? Então, se algum dia eu receber uma psicografia dele e eu não conseguir ler nada, eu vou comprovar que é ele. Então, tudo tem. Se eu não entender, ninguém entender nada do que está escrito, é ele. Certamente será ele, né? É isso aí, que é interessante que nas psicografias, sobretudo, a assinatura é muito autêntica, com a assinatura da pessoa, do espírito que está mandando a carta. Eu já falei isso para algumas pessoas, até no curso anteriores. Eu perdi a habilidade de escrever. Eu fui perdendo. Chegou no ponto que eu falei, não, então vou começar a escrever com letra de forma. Aí eu comecei a escrever, forcei para escrever com letra de forma. Hoje, com letra de forma, já não dá para ler mais. Então, agora eu escrevo no computador. Né? E quando eu vou fazer... eu não gosto de escrever. E eu tenho que escrever. Não tem jeito. Né? Então, o que eu faço? Vou para o computador e escrevo no computador, porque aí não tem como errar. Né? Ô, gente, a gente está chegando aqui no final. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida para colocar? Vamos aproveitar os minutos finais, antes da gente encerrar. Eu acho muito produtivo essa aula que tem questões, perguntas. Isso realmente traz uma riqueza. Isso traz realmente muita riqueza para o nosso estudo. Né? Não tem problema com o tempo. Mas ele progrediu um pouco nas perguntas. Não é problema isso. Tá? Isso não é problema. Quando a gente vai fazendo as perguntas e respostas, a gente vai ver que em algum momento, várias perguntas e respostas, a gente faz elas viram uma só. Isso não tem problema nenhum. Mas eu vi aqui que mais 2 planilhas de introdução e depois a gente já entra no livro 1, que é Deus, a Natureza, a Criação, o Universo. E aí a gente vai ter, são 75 perguntas para fechar o livro 1. Então a gente vai começar com certeza na semana que vem, fecha a introdução e entra em perguntas e respostas. Se vocês leram o material, então é assim, de novo, quem não recebeu pelo e-mail, passa pelo WhatsApp, o Fred já me passou o e-mail dele, a Letícia vai verificar, então quem não recebeu me passa, eu estou mandando o material em PowerPoint, né, pelo e-mail, se vocês puderem imprimam, façam o que quiser fazer com o material, mas leiam e marquem dúvidas que você tiver, não fique com dúvidas, porque na medida que você vai estudando, olha que interessante, você tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita aos pedacinhos, aos poucos. É muito mais fácil aprender se você voltar numa, 2 aulas, ler, fiquei com dúvida nisso. Vem cá e tira a dúvida. Vem, a gente tira a dúvida. Né? Teve um grupo do ano passado, não o retrasado, que começou a ter muita dúvida, a gente falou assim, não, então a nossa aula começa a tal hora, nós vamos começar meia hora antes, mas meia hora antes é só para tirar dúvida de quem quiser. A pessoa vai lá e entra e a gente tira a dúvida. E isso é interessante, isso tudo é possível fazer. Mas vamos combinar. Quem tiver dúvida, marque e traga aqui na aula, manda com antecedência, que é até melhor, manda pelo e-mail, tem dúvida com isso. A gente comenta aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Estamos chegando na nossa hora, agradecendo a boa vontade
de vocês, né? Porque eu sei que aí o grupo do Sul aí enfrentou uma batalha grande aí de fazer curso, fazer palestra e tal, e depois ainda tem que ficar aqui para fazer esse estudo. Eu sei que isso não é fácil, mas a vida é assim mesmo. A gente, como diz o outro, são coisas indescritíveis que temos que fazer para despertar nossa consciência. Falar uma coisa interessante também, que não tem a ver com o curso, mas me ocorreu, que o Ruela agora falou tranquilo, e essa semana, né, domingo, eu estava em Jundiaí, aí eu falando, estava com as minhas netinhas, eu falei, tranquilo, aí minha netinha, 5 anos, falou assim, vovó, você precisa ir no afono, você está falando errado. Tranquilo. É tranquilo, né? Eu falei, tranquilo, mas eu achei tão bonitinha. Ela, vovó, você está falando errado, você precisa de ir ao mafono. Gente, as crianças são interessantíssimas. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Vamos lá? Por gentileza, Fred. É o Fred? É ele. Você levantou o dedo, não levantou? Sim, levantei. Pensei que você tinha feito assim. Não. Mas Faço beleza. Só um detalhe, Grace, quando ela diz, e se ele mandar uma psicografia, você manda para eu interpretar, porque eu sou especialista. Não, mas médico, letra de médico, a gente não entende. Não. Eu sou especialista, porque a minha mulher sempre manda para mim os garranchos que os médicos escrevem. Ai, então, que bom. Obrigado, parceiro. Depois eu vou mandar essa gravação para ela. Muito obrigado, que agora eu já sei que eu posso entender, né, o que ele vai dizer, que você vai ser meu intérprete. Sim. Vamos lá então, Fred? Então vamos. Vamos entrar e levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Agradecer pelo dom da nossa vida, pela nossa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, nesse processo que estamos de resgate de nossas dívidas. Agradecer por esse momento de estudos que tivemos na companhia de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Agradecer a toda a espiritualidade superior que sempre nos intui, que sempre nos prepara para esse momento de estudo e de elevação. Que possamos, durante toda a nossa semana, permanecer com essas boas vibrações, levar essas boas vibrações, essa boa energia que podemos obter aqui, levar para a nossa família, permanecer com ela durante os nossos trabalhos, nosso dia a dia. E rogamos a nossa Mãe Santíssima, Maria, que sempre estenda o seu manto de misericórdia sobre todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que enfrentam momentos de extrema dificuldade, sejam dificuldades materiais, sejam dificuldades de natureza moral, de natureza espiritual. Que Jesus nos abençoe durante toda essa semana. Que assim seja. Que assim Graças seja, a Deus. E lembrando a todos, vamos ter boa vontade. Que a nossa bandeira seja boa vontade e esperança. Que amanhã certamente será um dia melhor e nós seremos também igualmente melhores. É isso aí, boa Um vontade. beijo a todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Isso, um abraço em todo mundo aí. Um abraço a todos do Sul. Parabéns, Yara, mais uma vez pela palestra. Fica com Deus. Estamos terminando aqui. Fiquem com Deus. Estamos fechando, gente.